Eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas. Desde muito cedo eu entendi que o meu propósito era ajudar as pessoas. Só que eu não sabia como. Eu sempre via as pessoas doentes, eu mesma me via doente e vivia tendo que tomar remédios. E eu via as pessoas tomando muito remédio e eu simplesmente não acreditava que aquilo era normal, não acreditava que aquilo precisava ser daquela forma. Eu imaginava que deveria existir uma outra forma, só que eu não conhecia. Então, o que acontecia, né? Eu continuava tomando remédio, as pessoas, né, os meus amigos, familiares, parentes, continuavam tomando remédio e era o que tinha. Ninguém sabia o que fazer, porque afinal de contas era o médico que mandava tomar, tinha que tomar e pronto, acabou. Só que naquela época eu já era inconformada com toda essa situação, porque eu tinha várias situações na minha saúde que me incomodavam e eu queria resolver de forma natural. Foi quando em 2014 eu conheci os óleos essenciais ingeríveis e em uma semana de uso desses óleos essenciais a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ter melhoras, né, na minha saúde, principalmente a questão de fadiga crônica, de cansaço mental e físico, de sociabilidade, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Todas essas coisas começaram a melhorar, eu comecei a ver uma resposta muito rápida na minha vida. E eu me apaixonei totalmente pelos óleos essenciais, me apaixonei totalmente pela aromaterapia, assim como eu acredito que você também se apaixonou aí pela sua terapia, quando você começou a aprender sobre ela, quando você começou a praticar ela e ver os resultados que ela traz. E não demorou muito, eu comecei a estudar, comecei a ensinar outras pessoas a usarem os óleos essenciais, comecei a entender um pouquinho as necessidades de cada pessoa. Só que chegou um momento que eu precisava dar um passo a mais, eu precisava conhecer mais, porque as pessoas que tinham alguns sintomas, elas começaram a ressurgir, né? Eu tinha problema com insônia, de repente resolvia por um tempo e a insônia voltava. E eu comecei a me incomodar muito com isso e eu fui para a Faculdade de Práticas Integrativas Complementares da Saúde, que são as terapias naturais que são aplicadas no SUS hoje em dia, e eu me apaixonei. Porque lá eu descobri um mundo que eu não conhecia. Eu comecei a entender que existiam vários cuidados naturais, várias terapias naturais que poderiam ajudar as pessoas. Aquela lógica que eu via lá atrás, onde a gente precisava sempre recorrer para o remédio, ela já não existia. Hoje eu já conhecia outras formas. Só que a cadeira de aromaterapia, por exemplo, que foi o que me levou para a faculdade em primeiro lugar, não foi algo que realmente me satisfez, porque lá na faculdade eles não ensinavam aquilo que eu acreditava, aquilo que eu ensinava, aquilo que eu usava, que era a ingestão dos óleos essenciais. E foi quando eu fui buscar uma formação na fonte, na linha original de aromaterapia, que é a linha francesa, e eu fui e me formei em Master Aromaterapeuta pela Federação Francesa de Aromaterapia. E aqui, minha gente, me abriu um mundo gigantesco, um mundo maravilhoso. E eu comecei a entender o porquê que muitas vezes eu não tinha resultado com aquelas terapias, o porquê que muitas vezes algumas pessoas não tinham o benefício e outras tinham, ou porque que tinha o benefício e depois aquele problema voltava. Foi aqui que eu realmente começou a entender e começou a fazer sentido algumas coisas para mim. Uma das questões que eu realmente descobri aqui foi que lá atrás, quando eu tive a minha primeira experiência com os óleos essenciais, eu tive essa experiência, por quê? Porque os óleos essenciais, eles começam um processo de desintoxicação no organismo. E desintoxicando o organismo, você começa a melhorar o seu corpo. E a gente vai entender mais pra frente hoje o porquê, tá? Só que qual que é o problema aqui? O problema é que a gente não tira a intoxicação do dia a dia. O nosso dia a dia é um dia a dia intoxicado. Então a gente tá sempre com um nível de toxicidade muito alto. E essa toxicidade vai gerando cada vez mais inflamação no nosso corpo, principalmente nos nossos intestinos. E aqui, minha gente, é onde a gente precisa começar a entender a raiz do problema.
essa intoxicação que gera inflamação, ela gera algo que a gente chama de permeabilidade intestinal e de disbiose intestinal. E a raiz fundamental da nossa saúde é o intestino. Então, se esse intestino está inflamado, está permeável, está em disbiose, não tem como o meu corpo ser saudável. Não tem como eu conseguir resolver esses problemas na raiz. E aqui foi quando eu comecei a estudar, eu comecei a integrar várias técnicas que eu tinha aprendido lá na faculdade, comecei a testar, porque eu já sabia para onde que eu precisava olhar. E aqui não tem segredo, aqui foram horas e horas debruçadas em estudos científicos, entendendo essa saúde intestinal, entendendo a raiz das doenças, para eu poder realmente trazer algo que funcionasse de verdade, algo que fosse ser duradouro, que fosse ser definitivo, tanto para mim, para minha família, quanto para os meus clientes. Então foram vários cursos dentro e fora do Brasil, muito dinheiro, muito tempo investido também em cursos para que eu pudesse desenvolver um método, desenvolver um protocolo que promovesse a regeneração intestinal e a simbiose desse intestino. E deixa eu falar uma coisa impressionante para vocês. Os resultados começaram a aparecer. Num primeiro momento, eu preciso confessar que nem eu esperava tanto resultado. Porque, afinal de contas, tudo era muito novo, era muito em fase de teste para mim. Então, quando eu comecei a ter resultados em fadiga crônica, em doenças autoimunes, em enxaqueca, dores de cabeça, acne, insônia, sobrepeso, sem efeito sanfona. Então, teve muitos problemas que a gente realmente conseguia resolver na raiz. E por que que esses problemas aqui? Por que que esses problemas eu conseguia resolver com o método, conseguia resolver com o protocolo? Porque eles têm a mesma raiz. Tá? Então, deixa eu ler para vocês aqui, fadiga crônica, doenças autoimunes, depressão, obesidade, fibromialgia, reumatismo, enxaqueca, constipação, azia e refluxo, dermatites e acne, insônia, ansiedade, estresse crônico, problemas respiratórios e vários outros. Tudo isso a gente tem documentado. Por quê? Porque a gente conseguiu chegar na raiz do problema. E daí, minha gente, o sucesso é garantido. Foi a junção de todo aquele embasamento científico, todo aquele embasamento teórico de horas de estudo, mas essa comprovação clínica aqui que eu trouxe para vocês, essa prática do método, que foi quando nasceu esse método que eu quero trazer para vocês hoje. E por que que ele nasceu? Ele nasceu da minha indignação, ele nasceu porque eu não queria mais ficar só tratando o sintoma das pessoas, porque eu queria trazer um resultado efetivo. Porque eu saí da faculdade e eu me sentia só mais uma terapeuta. É só mais uma perdida ali. E eu pensava, quantos terapeutas tem nesse mundo? Né? Em Curitiba, que é onde eu moro, quantas pessoas se formaram comigo? Eu não quero ser só mais um. Eu não quero ser só mais uma tentativa do cliente. Eu lembro que eu chegava em casa conversando sobre aquilo que eu tinha aprendido e eu falava assim, eu sinto que existe uma desvalorização da profissão muito grande. Por quê? Porque o cliente só vai te buscar lá no final e você só é mais uma tentativa, o terapeuta é só mais uma tentativa de tudo que ele já fez. E eu não queria ser só a última opção dele. Entende? Eu não queria ter que ficar convencendo ele ali, ficar horas falando para ele, explicando, tentando convencer ele de que funciona. Eu queria que ele viesse porque ele sabe que funciona. Porque ele quer experimentar aquilo que tá todo mundo falando que funciona. Entende? Eu queria, gente, ganhar bem e viver das terapias. O que para muitas pessoas é difícil. O que muitas vezes, principalmente no começo da nossa carreira, é impossível você viver das terapias, porque você não tem cliente o suficiente, porque você não consegue cobrar o suficiente, porque
porque você não tem estrutura. Eu queria poder viver do meu propósito, que é ajudar as pessoas. Eu queria poder fazer disso daqui a minha missão de vida. E foi isso que eu fiz, foi por isso que eu batalhei, foi por isso que eu estudei. Todas essas questões aqui foram sempre o meu motivador para chegar hoje aqui para poder apresentar esse método para vocês.